Olá a todos! Nesse vídeo vamos falar sobre manipulações algébricas em notação de índices. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, nós temos uma playlist contendo vários vídeos a respeito de somatórios, produtórios, delta de Kronecker, símbolo de Levi-Civita e outros que vocês podem consultar no canal do YouTube. Nesse vídeo vamos falar sobre manipulações algébricas envolvendo somatórios e outras funções, sempre no contexto de notação de índices. Agora nós vamos falar sobre substituição. Considere essa expressão que mostra um termo A escrito em função dos termos B. E eu tenho um somatório em K para o índice B, para o termo B, que vai de 1 a N. Cada um dos termos B está multiplicado por um coeficiente UIK, e que diz respeito a essa equação, essa iésima equação que estamos analisando. E nós temos também uma expressão que relaciona os termos B em função dos termos C. E veja que eu tenho um somatório em K de 1 a N, né? E aqui eu também tenho K termos C. Cada um deles multiplicado por um coeficiente V. Muito bem. Nós queremos escrever A em termos de C. E para isso eu preciso substituir esses termos B, escritos em função de C, nessa expressão. Porém, eu tenho que fazer algumas manipulações. Primeiro, para substituir em 1 os B's que são dados pela equação 2, nós primeiro precisamos mudar o índice livre desse somatório, para não confundir com esse K do somatório da expressão em A. Então, a primeira coisa, eu vou substituir o índice livre em 2. O índice livre é o índice I, que pode ser substituído para outra letra. Como aqui nós estamos usando o K, eu vou substituir esse I pela letra K. E o índice mudo desse somatório eu também tenho que mudar, como eu já disse, E ele eu posso mudar para qualquer outra letra que ainda não foi utilizada, como por exemplo a letra L. Então eu reescrevo essa expressão dessa forma. Um B com índice K, porque aí vai ficar fácil de fazer essa substituição aqui. E o somatório agora, que era em K, eu posso mudar para qualquer outra letra, mudei para a letra L. E esse índice, o primeiro índice do coeficiente era I, ele também ficou K. Fiz essas duas substituições que aqui foram mencionadas. Agora sim eu posso substituir em 1 essa equação 3. E é o que nós faremos agora. A substituição direta vai me resultar em que o A, índice I, ele vai ser um somatório tanto em K quanto um somatório em L, desse coeficiente UIK vezes o coeficiente VKL vezes o CL. E assim nós acabamos de escrever A em termos de C, em função dos termos C. E agora os coeficientes são esses dois, o produto de U com V, tal como nós gostaríamos de escrever. Outro exemplo de manipulação algébrica utilizando notação de índices é a multiplicação de somatórios. Nós temos que tomar muito cuidado ao multiplicar somatórios. Por exemplo, considere que o somatório de AK, com K indo de 1 a N, é igual a P, um somatório simples. E também um outro somatório simples, chamado de Q, que é o somatório dos termos BK, também com K indo de 1 a N. Muito bem, a expressão para o produto desses somatórios não pode ser simplesmente multiplicar esses dois somatórios, ambos em K, diretamente. Claro que não. Eu tenho que substituir um deles. Porque o que é esse somatório? Isso aqui é A1 mais A2 mais A3 até o AN. E o que é esse somatório?
É o B1 mais B2 mais B3 até o Bn. E quando eu faço o produto de P com Q, eu vou ter termos cruzados. Teremos termos cruzados, né? E eu tenho que garantir que isso aconteça. Se eu fizer o produto diretamente, usando ambos somatórios com índice K, nós não teríamos essa situação, né? Então eu mudo um desses somatórios, por exemplo, esse eu mudo para um índice L, e aqui será BL, e aí sim eu posso fazer uma multiplicação AK com BL, e eu tenho aqui dois somatórios, uma soma dupla, como nós já vimos em outro vídeo. Note o seguinte, esse é o produto correto, né? E esse produto correto, PQ, tal qual está aqui escrito, ele é diferente do caso se eu fizer a multiplicação direta, como eu mencionei. Por quê? Bom, porque eu acho que já ficou claro, mas veja a consequência se não fizéssemos de forma correta. Essa forma aqui, que está errada, ela seria o quê? Considere apenas o primeiro somatório, né? Depois resolveremos o outro. O primeiro somatório. K igual a 1, eu terei o quê? A1 vezes B1, mais A2, B2, mais A3, B3 e assim por diante até o enésimo termo, que seria a NBN. Ou seja, resolvendo o primeiro somatório, nós teríamos esse parênteses. E isso já não é mais um tensor que tenha índices, isso aqui são valores, né? Isso aqui já não possui o índice I, né? Aqui já foi varrido nos vários valores desse somatório. Então, quando eu fizer esse outro somatório, esse parênteses é visto como se fosse uma constante. E estaríamos somando essa constante n vezes. Para quando K for 1, eu tenho esse parênteses, K for 2, eu tenho o mesmo, somado, e assim por diante, resultando em n vezes esse parênteses, que não é claramente o que nós queremos obter. Nós queremos obter esse produto que leva em conta os termos cruzados, A1 com B2 e assim por diante. Outra manipulação algébrica, fatoração. Considere a seguinte expressão. Depois vai ficar mais claro o objetivo dessa fatoração. Considere essa expressão. Eu tenho um somatório em J, de 1 a N, desse produto, né, TIJ, NJ. Então tenho esse coeficiente multiplicando os termos NJ. Né? Mas eu também tenho esse outro termo, menos um lambda, uma constante, vezes NI. NI, eu não tenho nenhum somatório envolvendo o I. Ele é apenas um dos termos possíveis que estão aqui nesse somatório. Né? E no qual, essa expressão, né, nós queremos fatorar NJ. Eu quero encontrar fatores para NJ. Esse é o nosso objetivo. E nós vamos, para isso, usar a delta de Kronecker. Por quê? Porque com a delta de Kronecker nós podemos escrever o seguinte: esse NI, um dos termos de todos os termos NJ possíveis. Esse NI, ele é o somatório em J, indo de 1 a N, da delta de Kronecker vezes NJ. Então pensa, eu tenho um somatório desses produtos, eu tenho vários desses termos somados, portanto. Né? Quando I for igual a J, eu terei que essa delta de Kronecker vai assumir o valor 1. Né? E esse J vai ser o NI. Né? Então ele colapsa para esse valor. Né? Essa é exatamente a propriedade de delta de Kronecker. Bom, escrevendo NI agora em termos desse somatório e em termos de NJ, eu posso inserir esse termo na equação original, né, que vai resultar no seguinte: esse termo aqui eu deixei imutável, né, não mudou nada, menos o lambda vezes, no lugar do NI, eu coloquei esse somatório em J. E agora nós temos dois somatórios em NJ. Né? E lembre-se, uma propriedade de somatório. O somatório de uma soma é a soma dos somatórios.
né? Aqui no caso é uma subtração, mas não deixa de ser uma soma. Então agora eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um somatório apenas, de que quantidade? De TIJ-NJ menos o lambda, que é uma constante, vezes esse termo. Mas tanto esse quanto esse termo possuem um NJ, que posso colocar em evidência. Então o único termo que sobra é o fator que desejávamos obter, né? Acabamos de realizar a fatoração. E esse fator é TIJ menos lambda vezes a delta de Kronecker. Veja que tudo está dentro do somatório, né? Nada ficou de fora do somatório, porque ele precisa ser varrido, certo? E isso é o que nós gostaríamos de obter, né? De encontrar os fatores de NJ. Então, dessa expressão, obtivemos essa expressão.